O Andy Todoroki, também conhecido como o Herói das Chamas de Endeavor, é o herói com o maior número de casos resolvidos da história. Com apenas 20 anos, ele já era o segundo maior herói de todos, mas por causa da sua determinação em querer ser o número 1, ele acabou fazendo a sua família sofrer muito. E depois da aposentadoria do All Might, ele finalmente passou a ser o herói número 1. Ele foi um herói muito importante para a sociedade por prender vários criminosos perigosos. Por isso, neste vídeo nós vamos conhecer a história completa do Andy Todoroki, o Endeavor. Então galera, eu queria pedir para vocês deixarem o seu like porque isso me ajuda muito e me incentiva a sempre estar trazendo novos vídeos. E também se inscreva e ative o sininho para você receber todos os novos vídeos que saírem aqui no canal. Mas então, vamos para a história. O Andy Todoroki desejava ser um herói conhecido e dedicou grande parte da sua vida para isso, e aos 20 anos ele já subiu para a segunda posição. No entanto, o All Might sempre foi o herói mais popular, e o Andy percebeu que estava muito longe de passar o All Might, então ele começou a manter uma sensação de medo e respeito pelo número 1. Apesar dos seus esforços, ele não conseguia superar o All Might, então ele decidiu mudar de estratégia e conceber um filho poderoso o suficiente para cumprir o seu objetivo no seu lugar. O Andy se casou com a Rei Rimura, depois de negociar com a sua família para um casamento de individualidades para colocar as mãos no seu poder de gelo. Então com isso, o Andy começou a tentar conceber e criar um filho forte o suficiente para superar o All Might. Apesar de ser um casamento arranjado, o Andy realmente sentia algo pela Rei, então os primeiros anos foram bem. Quando ele tinha 22 anos, seu primeiro filho, o Toya, nasceu com o poder de fogo que era ainda mais poderoso do que o seu poder. Apesar de não herdar o poder de gelo da sua mãe para superar o lado negativo do superaquecimento, o Andy ainda planejava criá-lo para ser um herói, mas ele ainda procurava uma criança que herdaria os poderes de fogo e gelo. E também a Rei queria mais filhos, acreditando que eles poderiam encorajar uns aos outros, o que acabou levando ao nascimento da Fuyumi. Infelizmente, a Fuyumi só herdou o poder de gelo da Rei, mas o Andy ainda estava feliz de qualquer maneira, porque ele sentia que, como o Toya tinha mais potencial, ele poderia colocar todas as suas ambições nele. No entanto, os seus planos foram arruinados quando ele descobriu que o Toya herdou a constituição fraca da sua mãe, o que o tornou vulnerável ao calor e, portanto, limitou o uso do seu fogo, já que o seu próprio poder causava queimaduras na sua pele se ele abusasse dele. Então o Andy não quis mais treinar ele, mas mesmo assim ele não conseguiu fazer o Toya desistir. Então o Andy decidiu ter mais filhos na esperança de que o Toya finalmente desistisse da sua ambição de se tornar um herói. O que acabou levando ao nascimento do seu terceiro filho, o Natsu, e um pouco depois, o nascimento do Shoto. E foi nesta época que a obsessão do Endeavor de conceber o filho perfeito começou a crescer, e a sua relação com a sua família começou a piorar. Mas o Andy finalmente encontrou a sua obra-prima no seu quarto filho, o Shoto. Então ele deixou de lado e ignorou todo o resto dos seus filhos, que ele considerava fracassados. Essa rejeição afetou especialmente o seu primogênito, o Toya, que estava treinando secretamente para reconquistar a atenção do seu pai. Mas o Andy disse para ele parar, porque ele estava se machucando, e o aconselhou a olhar além do mundo de ser um herói, e fazer coisas como brincar com seus irmãos ou fazer amigos na escola. E chorando, o Toya respondeu que não pode, porque foi o seu pai que acendeu nele o fogo para superar o All Might, ensinando-o a nunca desistir. Quando o resto da família veio ver o que estava acontecendo, o Toya disse ao seu pai para olhar para ele enquanto ele atacava sua mãe e o seu irmão Shoto com as suas chamas. Ele foi parado antes que pudesse machucar alguém, mas após isso, o Andy decidiu banir os outros irmãos de interagir com o Shoto, para que ele pudesse se concentrar somente no seu treinamento, e confiou a Rei para cuidar do Toya. Mas a Rei disse que tudo que o Toya queria era somente o reconhecimento do seu pai, mas o Andy respondeu que ele não pode fazer nada pelo Toya. Então, quando o Shoto tinha 5 anos, o Andy começou a treiná-lo para se tornar um herói. No entanto, o treinamento foi muito duro, e a Rei tentou defender o Shoto, dizendo que ele era muito jovem, mas o Andy se recusou a ouvir, e ordenou que ela ficasse fora do seu caminho, batendo nela por interferir.
Enquanto isso, o Toya continuou a treinar em segredo até que um dia, durante a temporada de inverno, ele fez o seu fogo ficar ainda mais forte. E pouco depois, animado para mostrar ao seu pai como ele havia se desenvolvido, ele pediu ao seu pai que viesse ao Pico Sekoto na próxima vez que tivesse um dia de folga. Mas o Enji, no entanto, levantou a sua camisa e viu suas cicatrizes de queimaduras, e ficou com raiva porque o Toya estava treinando de novo. Mas o seu filho não mudava de ideia. Ele acreditava que iria ser um herói muito famoso e queria ver o seu pai orgulhoso dele. Mas frustrado, o Enji ignorou os pedidos do seu filho mais velho e bateu na Rei por não ter impedido o Toya, fazendo o Shoto gritar com ele para não intimidar sua mãe. Então o Enji falou pro Shoto ficar fora disso, mas a Rei chorando começou a falar que não conseguia parar o Toya. E essa piora no comportamento do Enji começou a afetar a Rei, a ponto dela começar a ver o rosto do marido nos seus filhos, e foi piorando até que um dia ela jogou água fervente no rosto do Shoto. Após esse incidente, o Enji internou em um hospital psiquiátrico, e depois de saber disso, o Shoto com raiva o culpou pelo que aconteceu com a sua mãe. Pouco depois da internação da Rei, o Toya voltou ao Pico Sekoto, esperando que o seu pai viesse ver seus novos poderes, mas ele não apareceu. Na época, o Enji pensou que ir lá apenas aumentaria as ambições do Toya, mas na verdade ele não sabia o que dizer para ele parar. Mas de qualquer forma, o fato dele não aparecer fez com que o Toya perdesse o controle das suas chamas, resultando em um grande incêndio. O Enji só conseguiu assistir de longe o enorme incêndio com horror, sabendo que o Toya estava lá, e quando o fogo diminuiu, ele correu para a cena horrorizado e tentou procurá-lo, acreditando que ele não tinha sido morto, mas ele não conseguiu encontrá-lo. Acredita-se que ele tenha sido queimado vivo pelas chamas que ultrapassaram 2000 graus Celsius, e apenas o seu maxilar foi encontrado. A sua morte afetou ainda mais a sua família, especialmente a sua mãe Rei, que já estava com seu estado mental afetado pelos abusos do seu marido. E também do seu irmão Natsu, que ainda considera o seu pai responsável pela morte do Toya. A família instalou um altar budista no antigo quarto do Toya e ainda envia suas orações a ele. Até o Enji é visto orando para ele, dizendo que lamenta a perda de seu filho mais velho. Mas o Enji não parou de ficar obcecado com o Shoto, mesmo depois de ser o responsável da morte do Toya. Mas sem o conhecimento do Enji e da sua família, o Toya nunca morreu. Ao invés disso, acabou virando um vilão e renomeou a si mesmo como Dabi, por causa do seu trauma do abuso do seu pai. O Toya também planeja secretamente se vingar de seu pai, destruindo a sua carreira de herói. Mas depois disso, o Endeavor continuou sendo um herói, e em um dos seus casos, ele prendeu o pai do Hawks, que era um criminoso. E depois que o Shoto cresceu, ele decidiu que não ia mais usar o seu lado de fogo, e que iria virar um herói somente com o seu poder de gelo. E galera, esse foi a história do atual herói número 1. Eu te peço para você deixar o seu like porque isso me incentiva muito a trazer novos vídeos. E se inscreva e ative o sininho, porque assim você recebe todos os novos vídeos que saírem aqui no canal. Assista os vídeos que estão passando pela tela que você vai se surpreender. Valeu por assistir e fui!